Existe uma situação em que o trabalhador pode sair da empresa e ainda receber todos os seus direitos como se fosse demitido sem justa causa? Muita gente pede demissão sem saber que poderia entrar com o pedido de rescisão indireta. Hoje eu vou explicar quando isso é possível, quais são os requisitos legais, quais as provas que você vai utilizar e quais erros fazem você, trabalhador, perder esse direito. Mas antes, eu sou Luiz Felipe Mariano, advogado trabalhista, e há 7 anos eu atuo na defesa dos seus direitos trabalhistas. Aqui no canal, o meu objetivo é trazer o direito do trabalho de forma clara e objetiva, para que você entenda exatamente quais são os seus direitos e como agir com segurança nas situações do dia a dia. Primeiro de tudo, você precisa saber o que é a rescisão indireta. A rescisão indireta é quando você dá uma justa causa para o seu patrão. Do mesmo modo que você, quando faz algo errado, algo gravoso, você recebe uma justa causa, a empresa também pode receber uma justa causa. E existe um requisito na lei que determina quais que são as faltas graves que, se a empresa cometer, você pode aplicar uma justa causa no seu patrão. Mas não é para todo tipo de situação, e isso não significa que você vai fazer um pedido de demissão. E nesse caso, vai acontecer o seguinte: você vai conseguir sair da empresa recebendo todos os seus direitos, sem perder nada. E deixando bem claro, rescisão indireta não é pedido de demissão, é você dar as contas para sua empresa. É como se o seu patrão te desrespeitasse tanto que fica impossível você trabalhar nessa empresa. E agora que você já sabe o que é rescisão indireta, eu vou te explicar quais são as situações que vão gerar esse direito. Mas essa situação não é para você que está passando num concurso, para você que arrumou um outro emprego ou para você que tem uma desavença com o seu patrão. São situações específicas. A primeira situação, e a mais comum, é a falta ou o atraso no pagamento de salário. Então, quando o seu patrão não paga o seu salário ou atrasa o salário, você tem o direito de pedir a rescisão indireta, porque isso é uma falta grave. Você trabalhou, você foi lá, fez a sua função, mas a empresa não cumpriu com a obrigação dela. Isso te dá o direito de dar a justa causa para o seu patrão. Outra situação que é bem comum de causar a rescisão indireta é o assédio no ambiente de trabalho. Esse é um pouco mais delicado porque as provas que existem nesse tipo de situação é um pouco mais complexa. Mas o assédio no ambiente de trabalho também te dá o direito de pedir a rescisão indireta. E nesse caso, não é todo tipo de situação que é considerado assédio. Mas fica aqui no vídeo que já que eu vou te explicar. Outra coisa que gera rescisão indireta é quando o teu patrão pede para você praticar qualquer tipo de atividade ilegal, ou seja, uma atividade que é contra a lei. Por exemplo, se o teu patrão pede para você fazer tráfico de drogas, é uma atividade que é ilegal. Isso gera o quê? Rescisão indireta nele. Outra situação que também gera rescisão indireta é a falta de recolhimento do FGTS. O FGTS é uma obrigação que é da empresa, então o teu patrão ele tem a obrigação de depositar 8% do seu salário lá na Caixa Econômica Federal. Mas se vocês quiserem, eu gravo um vídeo específico sobre o FGTS, contando tudo como funciona. E se o seu patrão ele está faltando com o pagamento, ele não está depositando dinheiro lá na Caixa Econômica, dá o direito de rescisão indireta também. Se você se identificou com esses casos que eu acabei de te contar, você precisa procurar um advogado. Se você vai continuar trabalhando ou não, isso é uma decisão estratégica que tem que ser avaliada individualmente. Por exemplo, se o teu patrão não está pagando o teu FGTS, é um processo mais objetivo, porque você tem o extrato da sua conta e ali aparece a falta grave que ele está cometendo. Para resumir, a decisão é sua, se vai continuar na empresa ou não, se é bom para você ou não. E um cuidado que você precisa ter é o seguinte: se você não fizer da maneira correta, você vai perder direito. Você precisa informar a empresa e imediatamente entrar com o processo de rescisão indireta. Se você ficar calado ou simplesmente abandonar o emprego, você é quem vai levar uma justa causa. Se você ganhou o processo, significa que você demitiu o seu patrão e você vai receber todos os seus direitos como se ele tivesse te demitido. Fica meio confuso, mas é que ele vai ter que pagar todas as verbas rescisórias como uma forma de punição. Isso significa que você vai receber saldo de salário que você deixou de receber, férias, mais o terço constitucional, 13º salário, seguro-desemprego, FGTS e a multa de 40% do FGTS, incluindo o aviso prévio indenizado.
O advogado da sua confiança certamente vai te orientar quais são as provas que são relevantes para caracterizar a rescisão indireta. Mas tem duas situações que eu vou tratar aqui, que um é mais objetivo, outro mais complexo. Então imagina dois cenários. Imagina um cenário que você tem a falta de pagamento de FGTS. Esse processo ele é muito mais objetivo. Por quê? Porque você tem o extrato da sua conta que comprova que o patrão não depositou. Então é um processo mais objetivo, mais rápido. Qual que é a prova? O extrato da conta. E o outro caso é um caso que é um pouco mais complexo. Por quê? Imagina um caso de assédio envolvendo o ambiente de trabalho. É um caso que envolve inúmeras provas. Tem um rol definido de provas? Não, não tem. Mas uma das provas mais importantes que tem no assédio no ambiente de trabalho são as testemunhas. Então é muito importante você ter testemunhas. Mas como eu falei no começo do vídeo, não é todo caso que dá rescisão indireta. Existem situações que vão fazer você perder esse direito, mesmo com esse direito na sua mão. Por exemplo, se você abandonar o seu emprego sem fazer qualquer documentação, sem procurar um advogado para te auxiliar com a rescisão indireta, você vai ganhar uma justa causa e não vai receber a rescisão indireta. Vai perder todas as suas verbas rescisórias. Se você também está agoniado e não aguenta mais trabalhar naquela empresa e pede a demissão antes, tem situações que existe a possibilidade de reversão, mas é muito difícil. Na dúvida, não peça a demissão. E uma outra situação que muita gente deixa passar é a falta de provas. Não documentar todos os abusos que está sofrendo lá na empresa. No caso de assédio, você pode gravar o assédio que vem sofrendo. Isso é uma prova legítima, você pode apresentar a gravação no seu processo. Se você confunde as coisas também, insatisfação não é falta grave. Falta grave é uma coisa que fere a lei. Existem requisitos na lei que falam o que vai causar a rescisão indireta. Mas resumindo, nem todo problema gera rescisão indireta. Não é porque você tem uma discussão, uma desavença com a empresa que vai ser caracterizado rescisão indireta. Tem que estar preenchido na lei. Situações comuns que não cabem rescisão indireta é quando a pessoa conseguiu um novo emprego e ela está querendo sair desse emprego antigo para assumir a nova carreira. Isso não gera rescisão indireta. Quando a pessoa é aprovada em concurso público e também quer deixar a CLT de lado, isso não caracteriza rescisão indireta. Se o funcionário tem conflitos pontuais com o patrão, não é uma coisa que é assédio, é coisa pontual. Também não gera rescisão indireta, e situações que geram mudanças no contrato de trabalho, mas que não causam constrangimento e não causam falta grave ao trabalhador, não geram. E recapitulando, rescisão indireta é só para quando existe falta grave. Da mesma maneira que você, quando comete uma falta grave, pode levar uma justa causa, que é a penalidade mais grave que tem no contrato de trabalho, a empresa também é assim. Com a empresa, você vai entrar com o pedido de rescisão indireta, que vai ser similar à justa causa ao funcionário. Então você já entendeu a rescisão indireta. Se você está passando por um abuso, uma falta grave, você tem provas, você precisa procurar um advogado que vai te auxiliar a conseguir receber todos os seus direitos, sem perder nada. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui no canal para você entender mais sobre direitos trabalhistas na prática. Te espero no próximo vídeo.